Olá, amigos do Turquest. Eu estou hoje aqui com a nossa egressa do curso de jornalismo, a Daphne Schiffer, é isso? Acertei? Sim. Formada em jornalismo pela nossa universidade, que fez um trabalho excelente, que é o trabalho, final de curso, que é o documentário Jardim de Pedra sobre a nossa grande atriz do Mato Grosso, Glauci Rocha. E a gente vai falar sobre isso. Ok, Daphne, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Ok, Daphne, você é carioca de nascimento? Sou carioca, nasci lá, já morei em algumas outras cidades e estou aqui em Campo Grande há uns 6 anos, mais E ou menos. como que veio parar em Campo Grande assim? Foi pelo curso? Na verdade, não. Eu tenho um trabalho e aí eu fui transferida desse meu trabalho e acabei parando aqui. E aí fiz a faculdade aqui, né? Nesse período que eu tô aqui, me formei em jornalismo. Agora, é o trabalho final de curso? Geralmente, o Jardim Pedra surgiu daí, de um trabalho final de curso, é isso? Sim, exatamente. No final do curso de jornalismo, né, a gente tem que fazer um trabalho. Ele pode ser tanto um trabalho teórico ali, né, uma monografia, como um produto. No jornalismo a gente tem essa possibilidade. Então pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser algum outro produto que tenha a ver com o curso, né? Agora, e como que surgiu essa ideia de fazer um documentário sobre a vida e obra de Glauci Rocha? Então, eu sempre quis, eu sabia que meu trabalho ia ser sobre mulheres. Eu queria falar sobre mulheres, mas eu ainda não tinha muito bem a ideia definida. E eu assisti uma peça, que eu até falo dessa peça no filme, que se chama Como Nascem as Estrelas. E nessa peça, a atriz fala algumas frases como se ela fosse a Glauci Rocha. E aí eu me interessei, lembrei que o teatro daqui, né, o maior teatro da cidade, se chama Glauci Rocha. E eu comecei a perguntar para as pessoas ao meu redor, assim, se a pessoa conhecia, né, sabia quem era. E um total de 0 pessoas sabia quem era Glauci Rocha, assim. Foi impressionante. Pessoas falaram até que era homem. E aí eu falei, gente, mas como que pode um teatro do tamanho que é ter o nome dela e as pessoas daqui não conhecerem ela? E aí despertou a minha curiosidade, eu comecei a pesquisar sobre ela. E eu vi, primeiro eu gostei muito do que eu vi, né? Achei ela uma mulher muito interessante e vi que tinha uma oportunidade ali, uma lacuna, porque se as pessoas daqui não conhecem ela, e ela foi, eu arrisco dizer que ela foi a maior atriz daqui que veio do Mato Grosso do Sul, que ficou conhecida internacionalmente, que foi muito relevante, né, num certo período ali do cinema brasileiro. Então eu falei, vou fazer meu trabalho sobre ela. Já estou interessada. Agora eu não sei se despertou isso, vou falar aqui como participante também, porque também me enquadro dentro das pessoas que faziam essa confusão, até por ser do gênero masculino, talvez confundindo com Glauber Rocha, né, e tal. Mas a questão do nosso teatro, que tem esse nome, é de 1971, que foi o ano que ela faleceu, né? Foi. Então, talvez, né, tô chutando aqui, essa coincidência foi o que levou a dar o nome no teatro, né? Exatamente, foi uma homenagem a ela depois do falecimento dela, foi exatamente isso que aconteceu. Antes o teatro chamava Universitário, alguma coisa assim, né? Foi isso. Ok, e aí você parte por esse trabalho, você faz um documentário, né? O trabalho final tem esse nome, Jardim de Pedra, né? Jardim de Pedra, Vida e Morte de Glauci Rocha. E você faz todo esse levantamento da vida dela, né? Foi um processo aí na faculdade, a gente fica debruçado sobre isso aí 1 ano, né? Tem o primeiro semestre, que é um pré-projeto, e depois tem a execução em si, né? E esse, para quem está nos assistindo, esse documentário está disponível na rede de computadores? Aí? Ainda não. Não, porque quando a gente faz um filme para ser veiculado através de festival, não é interessante que ele fique disponível por um período ali. Então, por enquanto, ele ainda não está disponível. Ele está rodando tem festival. Tem um protocolo, assim. Porque perde um dos fatores que é tipo... como que chama? Assim, originalidade. Inovador, sabe? Alguma coisa assim. Então, e a gente você, não coloca. então, tá nesse período aí participando desse festival e já ganhou prêmios com documentário? A gente ganhou o Festival de Dourados como melhor documentário e melhor direção. Ganhou um festival em São Paulo, que chama All That Movies. Também levamos esse. Alguns também como finalista. E também o filme foi escolhido por projetos aqui do estado, né? Como o Transcine, que mostra o filme, né, em bairros, em escolas. Então ele está rodando aqui a cidade. E tem também o projeto Olubaiô, que está acontecendo nesse momento.
e que tá levando esse filme e outros para quilombos aqui do estado, né? Então tem algumas pessoas assistindo aí. Agora vamos falar, e é o interesse nosso aqui do Pode falar sobre a obra de Glaucia Rocha, né? Vamos dizer assim, né? Que nasceu em Campo Grande e foi muito cedo para o Rio de Janeiro, né? Isso. E eu assisti o documentário, né? Então, assim, ela... E aí, procurando outras informações dela, eu fiquei numa dúvida, assim, não sobre o documentário, mas da vida, né? A iniciação na vida artística, sei lá, com teatro, escola de teatro, que lá cita, mas não cita se ela fez em Campo Grande ou no Rio. Foi no Ela Rio. tinha, no Mato Grosso, ela não tinha esse viés artístico. Não, eu acho que ela sempre teve, mas ela falava que aqui não tinha oportunidade dela, né, se colocar nesse lugar, assim. Aí ela acabou indo pro Rio por outro objetivo, ela ia fazer uma faculdade de medicina, ela foi pra lá pra fazer o vestibular, ela não passou, e aí ela entrou numa escola de teatro. Então, eu acho que ela sempre teve esse viés artístico, mas Campo Grande era uma cidade pequena, na época do interior, né? Então eu acho que lá ela se encontrou, né? Se encontrou. E tem uma cena muito interessante que eu gostei desse detalhe, né? Me parece que ela foi também tem na coisa. Ela foi participar de uma palestra com algum autor, se não me engano, Mário Lago, né? E ela se apresenta e fala, ó, eu vou ser atriz, né? Tem essa cena na vida dela. A gente ouviu falar de situações, ela tinha muita certeza, né, do que ela queria. Tanto que depois que ela se tornou atriz, ela foi uma grande militante da arte como uma profissão, né, do lugar das artistas, das atrizes, né. Então isso foi uma coisa que ela levou para a vida dela, assim, então, a arte como você profissão. Até falou da questão da tua pesquisa de querer ser mulher, porque ela tinha esse empoderamento na época de defesa, né? Já tinha um posicionamento muito forte em relação ao gênero, né? Eu achava, né, eu até escrevi no meu pré-projeto que eu ia abordar esse viés dela feminista, que ela era uma mulher feminista. Mas, na verdade, durante o processo eu percebi que ela não é feminista. Ela só era muito à frente do tempo dela. Ela lutava pela causa humanitária, assim, né? Ela não gostava de ver injustiça, ela falava, né? Então ela já criou problemas ali para ela durante a vida, né, e a carreira dela, porque ela era muito bocuda. Então, assim, ela não era necessariamente feminista, mas ela era um exemplo de mulher. Uma mulher que se colocava onde ela queria, né? Que acaba sendo o feminismo que a gente conhece hoje, né? Mas talvez na época dela não tivesse esse nome, assim, nesse conceito, né? Era uma posição muito forte em relação até o contexto da época, né? Da questão pegou a fase ali da ditadura, dos filmes que foram censurados, e ela sempre teve uma posição, né? Sim. À frente disso. Agora, e a obra dela, né? Assim, ela tem a relação que você coloca lá em número são 40... Ela fez mais de 100 obras, num curto espaço de tempo, entre né? teatro, cinema e televisão, Isso, sim. Ela fez muita coisa, né? Se você for colocar ali cronologicamente, às vezes ao mesmo tempo ela fazia 3 obras, 4 obras, então ela teve uma carreira muito volumosa. Nós estamos falando de um período aí de 20 anos mais ou menos, né? 20 anos. Ela nasceu em 1930, sim. Mais ou menos 50 a 70, que em 71 foi a morte, que ela teve toda essa produção, né? Foi. A coisa... Então, tanto até que eu falo isso no filme, ela era conhecida como uma atriz que trabalhava muito, né? Então, das manchetes quando ela morreu era que ela morreu por excesso de trabalho. Então, ela trabalhava muito, né? Fazia muita coisa. Foi divulgado, né? Foi. Agora, dentre os filmes de destaque dela, assim, nós temos alguns bem importantes que marcaram a época, os anos 50 e 60, né? Sim. Eu acho que o mais relevante, né, o que teve mais repercussão foi Terra em Transe, que foi um dos símbolos do cinema novo, né, que trazia... O cinema novo foi esse período do cinema que trazia essa perspectiva do Brasil, das mazelas do Brasil, do preconceito que acontecia aqui, porque até então o cinema no Brasil tinha uma outra perspectiva, era a pornô chanchada, era meio que, às vezes, uma imitação de outros formatos, de outros países, né? E o cinema novo veio para revolucionar o cinema brasileiro, né? Falar sobre o que estava acontecendo aqui de verdade. E a Glaucia fez vários filmes do cinema novo, entre eles, né, o Terra em Transe.
Rio 40 Graus. Que eu gosto é o Navalha na Carne, Navalha né? na Carne. Também, que tem... Nossa, Navalha na Carne é muito forte, né? Ela fazia personagens muito fortes. Então, nessa questão do filme no Rio 40 Graus, tem inclusive, que foi censurado, né? Tem uma cena que eu achei muito interessante, quando ela foi, eu não sei se ela foi intimada, foi aí na delegacia prestar depoimento lá sobre o filme, né? Ela tem uma frase, assim, que é muito simbólica, que ela fez. Tem esse relato, assim, no documentário? Isso tem nos livros, né? Vários lugares que eu pesquisei falam que ela enfrentou, né, o militar que estava lá para censurar o filme. E a frase é: "O senhor me dá licença de acreditar na natureza humana?" E o que acontece? Durante a ditadura, várias obras foram censuradas, né? E a Glauce sempre foi muito contra isso. Ela tem várias passagens dela que ela lutava contra essa questão da censura, né? Ela acreditava muito na arte como também um lugar de se colocar, né? Se você não gosta de alguma coisa da sua sociedade, a arte também é lugar de revolução, ela falava. Ela não gostava de ver gente dormindo no teatro. Ela brigava com as pessoas no teatro dormindo. Tem uma outra passagem também de uma peça que tinha alguns palavrões no meio da peça. E uma hora antes da estreia da peça, mandaram não falar essas palavras. E ela ficou tão brava que ela subiu no palco e ela não falou as palavras, mas ela fez mímica. E isso foi muito, né, teve toda uma repercussão, porque era palavrão. E aí, na hora, as pessoas, quando ela fez isso, as pessoas levantaram e aplaudiram, fala que teve toda uma... Ela era muito bocuda. E isso, pra época, foi muito forte, né? Muito forte. Tanto que depois, né, durante a ditadura, ela sofreu retaliação, assim. Se ela tava no filme ou se ela tava na peça, sempre tinha um problema com a censura, né? Então, ela... Já teve uma situação também em que uma das atrizes, que eram companheiras dela de elenco, foi presa. E ela foi na delegacia junto com outros atores e falou: não, prende todo mundo então, porque não foi ela sozinha que fez a peça. Então vai prender nós todos. E aí eles passaram a noite na delegacia e saíram de manhã com a colega, né? Então tem várias passagens muito interessantes desse período da ditadura, né? Muito ativista politicamente. Ativista, e pra época, então, né? E uma mulher, né? É muito, né, pra época, se você colocar ali, pensar que ela era uma mulher na década de 60, 70, se comportando dessa maneira, ela realmente foi muito à frente do tempo, né? E agora a atuação também, na TV, também foi interessante, né? Também teve participação importante pra época, né? Sim. Assim, nas novelas, né? Ela fez Irmãos Coragem, ela fez Cabocla, né? Primeira versão, novelas que foram bem famosas, assim. Mas ela não gostava muito de fazer TV. Não era... Ela falava que TV era pra dinheiro e, né, pra se sustentar. E o teatro e o cinema eram realmente as paixões dela. Mas ela também fez várias novelas. Tá. E no teu documentário, você coloca o nome lá, Jardim de Pedra, né? Sim. E tem uma cena muito interessante, né? Porque se você puder contar por que do nome, né, desse Jardim de Pedra, seria interessante. O nome é o plot do filme, assim, né? Porque eu resolvi fazer esse filme não só sobre a Glauce, mas também falar sobre memória. Sobre por que ela foi esquecida. Por que a gente esquece as coisas. Algumas coisas a gente escolhe lembrar e outras a gente elas só caem no esquecimento, né? Que é o caso do que eu acredito que aconteceu com a Glauce. Ela foi uma atriz muito relevante e hoje em dia pouca gente conhece ela, né? Então o nome foi uma das partes mais difíceis de conseguir chegar ali, né? Porque eu não queria uma coisa óbvia, mas eu também queria que remetesse, né? Que as pessoas soubessem do que era o filme. E a gente visitou, no filme mostra que a gente visitou o Retiro dos Artistas, que é um local lá no Rio de Janeiro que acolhe artistas que não conseguem mais trabalhar, pessoas que ficaram mais velhas ou doentes, né? Porque normalmente o que acontece com os artistas a pessoa não trabalha com carteira assinada, não tem uma aposentadoria, ela não parou de trabalhar, ela fica sem ter uma renda, né? Então esse lugar lá no Rio de Janeiro acolhe essas pessoas. E desde sempre a Glauce foi uma entusiasta desse lugar, né? Ela ajudava eles de várias formas. E aí tinha um jardim lá no Retiro dos Artistas que chamava Glauce Rocha, por causa dessa participação dela, né, e tal.
E aí nós chegamos lá, eu li isso num livro. E aí eu falei, nossa, a gente tem que filmar esse jardim. Quando eu cheguei lá, não tinha jardim nenhum. E aí, conversando com uma outra pessoa, a gente chegou em alguém que era, que conhecia o espaço desde a época que a Glaucia era viva. E aí a pessoa fala, não, tinha sim um jardim. Mas começou a dar bicho na árvore, ficou muito difícil de cuidar e eles cimentaram. E aí eu falei, caramba, cimentaram, botaram concreto no jardim que chamava Glaucia Rocha. Isso é uma metáfora muito boa. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, quando a gente entrevistou uma das pessoas que falaram sobre a Glaucia, que foi a Andréa Freire, ela fala muito entusiasmada desse jardim, porque ela leu no mesmo livro que eu. E aí ela, inclusive, tem um jardim lá no Rio de Janeiro. Eu falei, a gente foi lá, que legal, vocês foram lá. E aí? Aí eu falei, não tem jardim. Aí ela, não tem. Ela fala decepcionada, né? E aí, enfim, isso ficaria, né, numa cena escondida ali, a gente não usaria, né, teoricamente, no filme, mas eu achei muito bom mostrar essa decepção dela, né, de que uma coisa que representava a Glaucia na carreira, nas flores da carreira dela, não existia mais, foi cimentado, né? E aí, foi daí que surgiu o nome do filme, né? E a primeira cena do filme é o jardim ali, porque aparece aquela descida desse radar. E aí eu achei que ficou legal, porque no início as pessoas não entendem, né? Por que chama Jardim de Pedra. E aí, quando as pessoas assistem, chega nesse momento, todo mundo faz assim, entendi. Então ficou uma coisa legal aí, né, do filme. Outra coisa que chamou a atenção também, que tá bem no início, você fala das cidades que tem nomes ruas com o nome dela, né? Sim. E é muito interessante, né? Tem as do estado, Fátima do Sul, acho que Ponta Porã. E aí chamou atenção no Teresina, não, São Luís, João Pessoa. Petrópolis. Então, Petrópolis, tudo bem. Por exemplo, do Nordeste, isso daí deve ser ruas antigas, né? Não é homenagens recentes, né? Da época, certo, como da atuação da 1970, por aí. Você chegou a ter essa investigação, assim? Então, a gente, em João Pessoa, ela fez uma peça lá, que ficou em cartaz um tempo, e tem uma história de que ela foi muito bem recebida lá. Eu não sei exatamente se essa foi a razão dela de terem dado o nome da rua. Mas eu acho que foi pela passagem da Glaucia nesses lugares, assim, meu palpite, né, que foi isso que aconteceu. Época, né? Porque ela era muito carismática, muito atenciosa. Ela não era igual, né, muitas pessoas falaram pra gente, ela não era uma estrela. Ela, no Navalho na Carne, que é esse filme que você falou, teve toda uma preparação antes, e ela era uma prostituta, né, nesse filme. E ela passou meses visitando os lugares onde as prostitutas ficavam, fez amizade com todo mundo, com os travestis, Então tem várias histórias da Glaucia dela ser dessa mulher muito acolhedora, interessante, né? Então eu acho que o nome das ruas pode ter a ver com isso, né? Tem uma parte, não sei, do comentário que eles falam na questão que ela era tipo, talvez isso tenha causado a manchete da morte lá, que morreu por muito trabalho, que ela era essa obreira, né? Ela gostava de participar da obra, de atuar e tudo mais. Era o ofício. Às vezes ela nem recebia pelas obras. Se ela gostasse do filme ou da peça, ela fazia de graça. Então, né, eu acho que isso diz muito sobre ela e sobre a relação dela com a arte, né? Agora, para fazer o seu trabalho, teve uma busca incansável, né? Existe muito trabalho acadêmico sobre ela, sobre a vida dela, a obra? Eu achei alguns documentos, né, alguns trabalhos teóricos, assim. Filme, muito pouco. Coisas visuais, assim, muito pouco, né? Tem muito pouco material sobre a Glaucia. Mas eu fiz um trabalho de pesquisa bem intenso, a gente viajou, né? Eu fui na Cinemateca lá em São Paulo, lá tem bastante material. Enfim, material de vídeo, foi... Não vou dizer pra você que foi fácil, não, assim. Até porque faz tempo, né, que ela faleceu. Então, junta aí, né, a questão do tempo com a falta de material, né?
Foi um trabalho de formiguinha ali. Mas você conseguiu contato com a família dela aqui, né? Existe a família aqui radicada no estado, né? Então, a Glauce não teve filhos e ela era a mais nova dos irmãos dela. Então, não tem parente dela vivo. Tinha uma sobrinha que chama Eleonora e ela falava pela Glauce há um tempo atrás, né? Tinha entrevistas dela e ela já faleceu também. Então, isso foi uma coisa que eu não consegui fazer. Não consegui encontrar pessoas da família dela. E porque também tem a questão que os pais não eram daqui, né? Acho que o pai era alagoano. E a mãe era de outro país, né? Na verdade, ela não era brasileira. Ah, não. O pai dela era alagoano, mas eles moravam aqui porque ele era militar, né? Tem até uma passagem bem trágica, ele foi assassinado por um colega de trabalho, assim, a Glauce viu. Viu? Ela era criança, sim. Lá em Bela Vista. Mas pela questão do ofício do trabalho, por ser militar ou não foi? Eu não sei exatamente qual foi a razão, acho que foi um desentendimento, alguma coisa, e aí ele foi assassinado. Bem, a vida da Glauce foi marcada por muitas tragédias, muitas coisas ruins, assim, aconteceram. Porque o que eu encontrei foi a questão agora eu não sei exatamente, do Zé Otávio Guizzo, né? Assim, tem uma obra dele, um livro dele sobre a vida dela, que também, fui ver a história, se interessou justamente por essa curiosidade que né, se tinha tudo os nomes dela e ninguém conhecia muito ela. Exatamente. Essa obra você teve acesso? Foi minha Bíblia, igual eu falo no filme, né? Que essa obra me conseguiu... através dela eu consegui me conectar com pessoas que conheceram a Glauce, lugares. Então foi como se fosse o meu mapa ali porque o Guizzo estudou a Glauce por 18 anos, né? Ele pesquisou a vida dela por 18 anos. Então, assim, tudo da vida dela estava lá, naquele livro, né? Algumas coisas, né? Como o livro já é antigo, né? Algumas coisas não são mais exatamente desse jeito, como o jardim, por exemplo. Mas todas as pistas eu tirei dali, do livro. Bem completo nisso aí. Bem completo. Tem outra curiosidade da questão da obra e do autor Zé Otávio Guizzo, né? Porque ele lançou, parece que ele não viu o lançamento da obra, né? Que ele faleceu numa entrevista para falar da obra, né? Alguma coisa assim. Né? Exatamente. Ele estava com o manuscrito, o manuscrito não, mas o livro original debaixo do braço. Ele tinha acabado de escrever e aí chamaram ele para dar uma palestra no auditório aqui na UFMS. E a palestra, dizem que ficou lotada, não tinha espaço para sentar, porque as pessoas estavam todas curiosas com esse livro dele. E durante essa palestra, ele teve um ataque cardíaco, ele passou mal e morreu. E o livro embaixo do braço. E não viu a obra concluída. Depois, né, que a obra foi feita por outras pessoas, né, e a Glauce morreu do mesmo jeito, né? Ela teve um ataque cardíaco também. Então, tem toda essa aura meio... estranha aí, né, do que aconteceu, mas é uma pena, né, ele não ter visto a obra de 18 anos de trabalho dele, né, e ele era muito apaixonado pela Glauce. Tem pessoas que falam até que ele, na família, assim, né, ele estava tão mergulhado no universo da Glauce Rocha que a esposa ficava, para com isso, vamos viver e tal, não sei o quê. Então ele ficou realmente fissurado por ela. Mas esse relato que estamos falando, você teve contato com alguém da família dele, assim? Sim, da família dele, a pessoa que fez o livro, né, depois que ele faleceu, que era colega dele da editora e tal, falou pra gente sobre como foi esse processo, né? E um desejo meu também falar sobre o Guizzo, porque durante a pesquisa eu conheci ele e eu gostei muito da história dele, achei não só sobre a pesquisa dele com a Glauce, mas ele foi uma pessoa muito relevante aqui para a cultura do estado. Então, o meu próximo, dos próximos projetos aí, eu tenho intenção de falar sobre o Guizzo. Então, nos dá um spoiler dele. Por exemplo, qual é a formação dele? Ele ocupava um cargo da secretaria aqui. Qual que é a história do Guizzo, rapidamente? O Guizzo era advogado, mas ele sempre foi um grande entusiasta da cultura aqui. Ele foi presidente da Fundação de Cultura. Ele teve outros cargos aqui relacionados à cultura. Tanto que uma das coisas que me chamou a atenção é que quando o estado foi dividido, né, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ele foi chamado para participar de uma comissão
de algumas pessoas importantes aqui do estado para falar sobre cultura. Tipo assim, qual é a cultura sul-mato-grossense? Quem somos nós enquanto sul-mato-grossense? Quais são os nossos símbolos? Qual é a nossa música, a nossa arte? E ele era um componente dessa comissão, né? Então ele sempre foi muito... A cultura do Mato Grosso do Sul e o guiso, né, estão sempre entrelaçados aí. E eu tenho curiosidade de saber mais sobre isso. Muito interessante resgatar isso, porque me parece que a ideia, não tenho certeza se você vai poder confiar, que a ideia dele escrever sobre Glaucia Rocha surgiu, inclusive, do fato do sepultamento dela, que foi aqui em Campo Grande. Eu acho que ele ficou meio impressionado com toda a questão, todo o movimento e tal, e ele falou, mas quem, né, vamos pesquisar, não sei se... Foi exatamente isso que aconteceu. Ele trabalhava num jornal e ele cobriu a morte dela, o enterro, né? E aí ele também não a conhecia. E aí ele teve que fazer uma breve pesquisa para poder fazer a matéria. E ele se apaixonou pela história dela. E quando a Glaucia morreu e veio para cá o corpo ser sepultado, foi um grande acontecimento aqui da cidade, né? Dizem que nas ruas ficaram lotadas, as pessoas com... em volta, né, do caixão ali, né, foi um momento... Eu não consegui imagens disso, mas as pessoas relatam que teve uma repercussão, assim, né? Muita gente gostava dela. É engraçado, eu já fiz até uma gravação aqui, nós falamos alguma coisa, assim, sobre... Acho que com o Davi Cardoso, se não me engano, né? Então, nossa, e eu até perguntava para ele citou Glaucia Rocha, né? Mas guardado assim as devidas proporções, a gente não gosta de fazer comparação, mas da época, acho que não tem dúvida que dos 50 a 70, era para nós aqui do estado, era uma grande, né, questão ter ela nas telas do cinema nacional, imagina ainda mais na época de, vamos dizer assim, talvez tenha chegado o cinema para nós aqui, né, e ter já uma representando o Mato Grosso do Sul, né? Não, era com certeza um símbolo, né? Não tem muitas outras atrizes ou atores dessa época, né, que tiveram essa repercussão. A Glaucia realmente foi uma coisa, foi um acontecimento aqui, né? Ah, tá. Eu até lembrei agora do podcast, a gente tem até o episódio aí, quem quiser assistir. Ele falava justamente isso, porque nós tivemos grandes expoentes da arte, né, Glaucia Rocha, né, Araci Balavanian, mas o Davi Cardoso foi o que trabalhou e fez os filmes aqui, né? Então, se você pegar na obra da Glaucia Rocha, você não tem referências com o estado, com o Mato Grosso do Sul, né? Mesmo porque ela não produzia, né? Isso é uma das críticas que as pessoas fazem à Glaucia, assim, ela não, como que eu vou dizer, assim, ela virou uma atriz do mundo. Ela não voltava muito pra cá, ela não falava muito daqui, entendeu? E isso eu não tenho como, né, dizer porquê, enfim. Mas realmente, assim, ela não era muito ligada aqui, né, ao estado. E isso é uma das coisas que as pessoas criticam. Porque se você é de um certo lugar e você consegue, né, uma visibilidade, é legal, né, você, enfim, falar de onde você veio, incentivar outras atrizes do lugar de onde você veio e tal. E isso não era uma coisa muito que ela fazia, não. Mas eu acho que tem que ponderar a época, né, por exemplo, nos anos 50, como que espaço ela ia ter para falar isso, né, talvez hoje em dia sim, né, porque... Mas, assim, o que dizem é que quando ela vinha pra cá, né, que tinha peças de teatro né, itinerantes e que ela vinha pra cá, ela era ovacionada, né? Ela sempre foi muito bem recebida. Tem vários relatos disso. E ela escolheu ser enterrada aqui, né? No cemitério Santo Antônio. Foi uma decisão dela. Foi uma decisão dela. E você teve acesso a essas publicações, né, jornal que fala das peças dela, do enterro, você teve acesso a esse material? Lá no MIS, no Museu da Imagem e do Som, tem um material bem legal de reportagens, de jornais antigos e tal. Então, sempre que ela vinha pra cá fazer peça, tem várias reportagens, da morte dela também, né, tem jornais inteiros, assim, falando sobre esse momento, né, então eu vi algumas coisas assim. Tá bom, Daphne. Eu queria agradecer por ter dado toda essa fala com nós aqui sobre o seu documentário. Quando estiver aí disponível, a gente vai colocar o link para o pessoal assistir. Sim. Falando da obra de Glaucia Rocha. Tá? Eu queria agradecer e dar parabéns, né, você do Rio de Janeiro, né, que veio para cá e levantou essa
possibilidade de fazer esse trabalho tão bonito. Tá? Okay? Obrigado e fica à vontade se quiser despedir do pessoal. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre legal poder falar, né, de uma coisa que a gente fez durante um tempo, né, e ver que isso está tendo uma repercussão. Eu estou muito feliz com a repercussão do filme. E muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo aqui também, de trazer pessoas para falar, né. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês que estão com a gente. Até o próximo episódio.